Um bom dia, deputado Tarcísio. É sempre um prazer receber o senhor aqui. Só o Renato Rovai, que é o editor, o diretor lá da revista Fórum, que foi quem deu esse furo de reportagem em relação ao relatório, fez esse tweet aí, chamando o general Heleno para xinche. O Rovai falou: eu lhe desafio, general Heleno, se a perícia dessa matéria é falsa, processe a Fórum, processe os peritos. Ou o senhor é mentiroso e tem que sair preso dessa CPI. Rovai disse isso ontem durante a própria CPI, então tá aí o desafio público feito pelo jornalista, o editor da revista Fórum, Renato Rovai. É mais uma CPI que parece se encaminhar para um final meio nebuloso, né, deputado? A gente tem visto quase todas as CPIs na Câmara dos Deputados e no Senado caminhando por esse caminho da pizza ou de não condenação de ninguém. A gente vai falar já já sobre as americanas, mas parece estar sendo um roteiro meio ruim para CPIs no Congresso Federal nesse ano, né, Tarcísio? Tem um debate de fundo que é qual é o papel, no final das contas, das CPIs, né? Ou seja, elas têm que cumprir um papel de investigação, mas ao fim e ao cabo, as forças de moderação, e aí é óbvio, não tem nada a ver com o poder moderador, fazem uma pressão danada para não chegar a nenhum tipo de decisão mais efetiva e deixar que a justiça siga seu rumo. E aí a gente se pergunta, então, para que precisa de CPI? Se era para deixar a justiça seguir seu rumo, a CPI serve para quê? Para apenas dar visibilidade ou palanque para os próprios parlamentares? Na minha opinião, isso é pensar muito pequeno. Eu acho que tem um papel, do ponto de vista do parlamento brasileiro, em especial, e eu acho que maior, em casos como esse, ou seja, é um atentado contra a democracia, e o legislativo deveria ter uma posição nesse ponto de defesa da democracia, e aí, por isso, acho que deveria indicar indiciamentos, apontar que pessoas precisam ser responsabilizadas, né? E, portanto, é uma pena se no final as forças e o medo de chegar a conclusões mais efetivas, né? O próprio Guilherme estava falando isso, ou seja, a dificuldade de apontar para o alto generalato, a alta oficialidade das forças militares, há uma certo pudor com relação a isso. Eu acho uma pena, porque eu acho que a gente deveria ir até o final. Eu espero que se aponte algum tipo de responsabilidade, mas você tem razão, William. No cenário aqui do Congresso Nacional, da dificuldade de uma base, de umas forças de moderação que muitas vezes vão agindo para tentar botar panos quentes e que a gente não chegue às conclusões sobre isso. Eu confesso que minha experiência ali na CPI das Americanas é um pouco essa também. Mesmo essa CPI que não dividia, né, governo e oposição, pelo contrário, ela está chegando ao final sem muito dizer a que veio, né? E isso é um problema, é lamentável, uma perda de tempo, de recursos, uma perda de oportunidade para que a gente contribua para um processo. No caso da CPMI do golpe é mais grave, porque, na minha opinião, o Legislativo precisa, né, prestar contas sobre isso. É papel do Legislativo sobre isso, da defesa da democracia. E é uma pena se não terminarem apontando responsabilidades que, na minha opinião, seriam importantes.